Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 1 até o verso 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos curvar, irmãos, as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai amado, a Tua palavra se encontra aberta diante de nós. E sabemos, ó Deus, por instrução, que o Teu Espírito Santo não desperdiça palavras. E que tudo quanto está escrito, como a Tua própria palavra nos instrui, está escrito para a nossa instrução, para o nosso ensinamento. Por isso, ó Deus, nós queremos hoje aprender do Senhor. Queremos aprender, ó Deus, das ações do Senhor, ações poderosas, em direção àquelas pessoas que se dispõem a servir o Senhor, mesmo que não aparecem, mesmo que os holofotes não estão sobre elas, mesmo que elas sejam os segundos e não primeiros. Por isso, ó Pai, nesta noite, nós precisamos do cuidado e da orientação do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Quantas vezes, irmãos, você e eu pegamos algum documento, como por exemplo um boletim da igreja, que contém uma lista de pessoas que estão sendo homenageadas, reconhecidas, por algum motivo ou por outro motivo. Apenas para descobrirmos que o nome de uma pessoa significativa, pelo menos do nosso ponto de vista, foi inadvertidamente omitido. Olhamos a lista e falamos assim: e fulano, que fez tanto para esse projeto acontecer, cadê o nome dele? Entre os discípulos de Jesus, que foram escolhidos, havia 2 pares de irmãos, Tiago e João, Pedro e André. E tinha um outro, terceiro, que era Filipe. Eles cresceram juntos. Eles eram inseparáveis. Eles combinavam tanto que criaram uma empresa de pesca. Eles tinham 2 barcos. E cada dupla de irmãos trabalhava num desses barcos. Eles serviram de uma maneira maravilhosa uns aos outros. E aí, quando eles estavam pescando,
no mar da Galileia, Jesus interrompe o sonho profissional desses irmãos. E faz um convite inesperado, mudando totalmente a perspectiva de trabalho. Jesus disse para estes irmãos: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, de almas. E eles seguiram Jesus. Eles começaram a seguir a Jesus. E todos eles unidos. Mas, quando começaram sua empreitada de acompanhar Jesus e ser treinado para um ministério maior, algo aconteceu com esse quarteto inseparável. Quando nós observamos em Mateus 17, capítulo 1, que nos conta sobre o Monte da Transfiguração, um momento espetacular que Jesus sabia que assim seria. Um momento em que Deus revelaria parte da glória do Filho. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Mas André ficou de fora. André não foi chamado. Jesus prefere levar Pedro, Tiago e João, e por alguma maneira ele não leva André. Outra vez, quando um momento singular na vida de Jesus, da cura da filha de Jairo, André estava ali atento, porque ele era um dos 12. Mas quando Jesus pede para que todos saíssem, ele levou consigo a Pedro, Tiago e João. Mais uma vez, André é deixado para trás. Outro momento singular, momento ímpar da vida de Jesus, no jardim de Getsêmani, onde a batalha espiritual de fato iria acontecer. Quem participou daquele momento, participou do momento decisivo para a raça humana. Jesus, mais uma vez, chama Pedro, Tiago e João. André fica mais uma vez de fora. Talvez André pudesse dizer o seguinte: como eu gostaria de ter visto a transfiguração, falando com Pedro, ou falando com Tiago, ou falando com João, ou falando com Filipe, quando eles contaram da maravilha da transfiguração. André poderia ter dito: então, eu gostaria muito de ter participado desse momento que vocês estão contando. Ou talvez ele tenha dito: eu gostaria de ter visto Jesus dar ordens à filhinha de Jairo para voltar. Eu gostaria de ter estado ali. Era o meu sonho ver algo na intimidade, Jesus operando na intimidade. E quando lá naquela conversa, falando do Getsêmani,
aquele momento ímpar na vida de Jesus, talvez André dissesse, está aí. Está aí o que eu fico no coração e queria ver a intensidade do sofrimento de Jesus no Getsêmani. Mas André, irmãos, não falou nada disso. Por quê? Embora o apóstolo Paulo ainda não estivesse no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas André compreendeu o conceito magnífico de 1 Coríntios 13, 4, que não há inveja no amor, que cada um, Deus trabalha da maneira que Ele quer, e para cada um, Deus tem algo especial. Não importa se é o primeiro, não importa se é o segundo, não importa se é o último, não importa no lugar que você esteja, ou que eu esteja, Deus tem um projeto fantástico. O Pentecostes ainda não havia acontecido. O Espírito Santo não tinha ainda dado aquele toque final com relação ao amor no coração desses discípulos. Mas André entendeu, desde bem cedo, que ele poderia servir o Senhor, mesmo não sendo os favoritos de Jesus Cristo. Porque Jesus poderia ter algumas razões que ele não podia entender. Mas ele podia entender uma coisa, que Deus usa a todos quantos foram chamados. Todos nós que estamos aqui nesta noite, não estamos aqui porque achamos que esse é o melhor lugar para estar numa noite de domingo. Mas nós estamos aqui porque algo especial de Deus está trabalhando em nosso coração para virmos aqui. Algo que às vezes nós nem sabemos identificar, definir, mas há algo que nos traz. Há uma taxia, há uma atração de estarmos aqui juntos para aprendermos do Senhor. E aprendermos que Deus usa aquelas pessoas que não estão atrás de elogios, de honras, de louvores. Deus realiza o extraordinário através das pessoas que simplesmente obedecem ao seu chamado e servem o Senhor Deus com um coração inteiro. André, irmãos, passa para mim e para você nessa noite essa mensagem. Deus pode e faz coisas extraordinárias na vida de todos que Ele chama, mesmo estes, e através destes, principalmente, que não buscam louvor, honra ou destaque. André, o esquecido. André poderia ter ficado profundamente magoado. Olha, eu não vou servir mais esse Jesus. Tudo que é bom ele me chama para participar. Mas André, irmãos, ele vai ensinar para mim e para você hoje que uma pessoa comum pode expressar na vida o amor extraordinário de Deus. Mesmo que você não seja da intimidade. Mesmo que você não esteja ocupando o primeiro lugar. Mesmo que você seja o segundo lugar. Ou que você ocupe o último lugar.
Eu quero considerar 3 realidades na vida de André, irmãos, para aprendermos hoje à noite. Primeiro, é que o testemunho de André era um testemunho contagiante e impactante. Peter Marshall chama André. Peter, ele é um comentarista. E ele chama André de o Mr. Introdutor. André aparece no registro bíblico e com certeza no registro eterno como alguém que estava sempre introduzindo alguém à presença de Jesus. E na passagem de João, capítulo 1, verso 35 ao verso 42, nós encontramos André exercendo esse ministério de testemunho contagiante e impactante, num dos lugares mais difíceis de testemunhar de Jesus, que é a própria casa. Viver, irmãos, um evangelho impactante, um evangelho contagiante dentro de casa, com seus pais, com seus irmãos, com os meus pais, com os meus irmãos, é o campo missionário mais difícil. Porque é lá que as pessoas nos conhecem realmente como nós somos. É lá que as nossas ações têm um eco muito maior do que as nossas palavras. Mas André introduziu o seu próprio irmão à presença de Jesus, ao mestre da vida. André vivia a realidade do Senhor. E quando ele encontra a Jesus, ele fica tão impactado com a presença de Jesus, que ele vai para casa e diz: meu irmão, não pode ficar sem isto, sem conhecer essa pessoa. Eu vou buscá-lo. Quantos de vocês já ouviram falar no reverendo Mordecai Ram? Quantos? Ninguém. Ninguém. E eu quero dizer para os irmãos, se eu chegasse dentro do seminário hoje, qualquer seminário hoje, e perguntasse assim: qual dos irmãos conhece o reverendo Mordecai Ram? Ninguém iria citar. Mas quem conhece o Billy Graham, levanta a mão. Todo mundo. Então, irmãos, o reverendo Mordecai Ram colocou a mão pastoral de peso sobre os ombros de um adolescente grandão, desengonçado, com 16 anos de idade, na Carolina do Norte, em 1934, e o levou a Jesus naquele dia. E o nome desse adolescente é Billy Graham. E quando esse pastor, o reverendo Mordecai Ram, faleceu em 1º de novembro de 1961, com 84 anos, o reverendo Billy Graham saiu da sua casa e voou até onde o pastor Mordecai ia ser sepultado para pregar lá. Alguém que você não sabe quem é.
Pedro sim. Pedro, todo mundo conhece Pedro. Mas André, ele é como que sumiu. A vida de André era tão poderosa, irmãos, tão contagiante, que quando ele chegou para o Pedrão, pensa no Pedrão questionador. Pensa no Pedrão ainda com todas aquelas realidades antes do atuar do Espírito Santo. Aquele camarada sanguíneo. Aí quando André chega para ele e diz assim, Pedro, vamos, eu quero que você conheça o Messias, o Jesus de Nazaré. Pedro não fez nenhuma pergunta, seja qual fosse. André era revestido por uma autoridade espiritual, contagiante, que ele disse, Pedro, vão comigo. Pedro deixou o que estava fazendo e foi conhecer a Jesus. Aí Pedro torna nesse gigante. Pedro acompanha Jesus. Pode olhar os textos que eu disse para os irmãos. Pedro é o primeiro. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Deus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Deus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Quem vai pregar, Pedro prega. A multidão conversa, quem pregou, Pedro pegou. As grandes revelações de Deus não foram feitas a André, foram feitas a Pedro. Mas quem levou Pedro a Jesus? André. Irmãos, como que isso é gratificante, como que esse Deus é fantástico. Como que esse Deus pode fazer coisa tremenda através da sua vida, você que está aí achando que não pode fazer nada. Que nunca foi o primeiro, não foi o primeiro de matemática, não foi de português, não foi de história, não foi de nada. Mas depois pode viver a vida com Deus com tamanha realidade que você pode impactar a vida de pessoas que você não sabe a dimensão que a vida dessas pessoas darão ao reino de Deus. Eu fico pensando, irmãos, a família do reverendo Mordecai. Em 61, Billy Graham estava no auge. Billy Graham frequentava o escritório particular da Casa Branca. Billy Graham orou com todos os presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham era a grande figura do mundo. Ele vai pregar num culto fúnebre de um pastor que ninguém sabe sobre ele. Mas de alguém que impactou a vida daquele jovem e ele veio a ser o Billy Graham, que eu e vocês conhecemos, que vai estar tão perto de Deus que nós vamos estar tão longe que dificilmente nós vamos conversar com ele lá. Mas em segundo lugar, irmãos, André não só tinha um testemunho contagiante e impactante, mas o testemunho de André era um testemunho criativo, cheio de perspectivas. André conseguia perceber além do que estava acontecendo. João capítulo 6, verso 8 e 9. Tem como cenário bem familiar, na ocasião em que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, e alimentou 5.000 homens. Jesus tinha dado ao colégio apostólico, a Filipe, que estava à frente, um pequeno teste, para que eles pudessem providenciar comida para aquela multidão. Mas nenhum dos discípulos parecia saber o que fazer
exceto André. André já tinha andado pela aquela multidão e André tinha encontrado um menino com o seu lanche. 5 pães, e o texto diz 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era o lanche da criança. Pegar o lanche de uma criança, um lanche que ela não gosta, é a coisa mais fácil do mundo. Mas convencer uma criança a dar o seu lanche, um lanche que ela gosta, é meio complicado. Mas André disse para Jesus, Jesus, olha que mente, que testemunho fantástico. Todo mundo, Filipe disse, o que nós temos para comprar em pão para essa multidão? Nós não temos, mande-os para casa, para que eles comam cada um na sua casa. E André chega e diz, Senhor, tem um menino aí, que está com 5 pães e 2 peixinhos. O senhor quer que eu traga a sua presença? André vai lá, pega o menino, traz a presença do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo torna o almoço desse menino como um link para abençoar, para trazer socorro àquela multidão, para dar àquela multidão comida. Olha que coisa fantástica, irmãos. André encontrou a maneira de fazer algo extraordinário, sem nunca saber e perceber que seria extraordinário. Ele fez isso, irmãos, sem nenhuma intenção de ser reconhecido. Ele só fez isto porque ele entendeu que na presença de Jesus, algo extraordinário pode acontecer. Um testemunho cheio de perspectivas. Irmãos, hoje eu fui a pé para casa após a escola dominical. Eu fui visitar o Fernando, mas tinha várias irmãs lá para visitá-lo. Pastor Douglas já estava com ele, a Luana. Aí eu fui embora, deixei os irmãos, falei, não, você pode visitar, eu volto depois, eu entro qualquer hora. E aí passei, eu vi um jovem caído no chão, um jovem bonito, forte, caído ali, eu não sei quanto tempo ele estava ali. Aí eu parei e orei. Deus, eu não vou acordá-lo, mas o Senhor pode fazer algo na vida desse rapaz tão bonito, tão forte. Um tênis razoável, uma calça jeans razoável, uma camiseta razoável, barbeado, cabelo feito, deitado ali, com a mochila jogada para o lado. Deus só pode fazer alguma coisa. O nosso testemunho, irmãos, hoje, o Lelo disse isso aqui, nós temos uma meninada se suicidando, querendo morrer, irmãos, procurando com as próprias mãos a morte. E não estão morrendo de uma vez, eles estão morrendo aos poucos. Nós precisamos de Andrés que tem um testemunho cheio de perspectivas, que olha para a pessoa e crê que Deus pode fazer um extraordinário, evangelista, salvar essas pessoas. Precisamos de olhar para a vida e termos essa perspectiva, irmãos. Nós cantamos um hino que diz que das maravilhas, sempre a maior é o amor de Jesus em direção a estas pessoas. Parece que a igreja perdeu isso, irmãos. O mundo está se matando.
Nós estamos morrendo, irmãos, a cada dia. Há um medo no coração de todos nós, embora sejamos crentes. Se eu pedir para levantar a mão aqui, irmãos, 70% de vocês que estão aqui têm seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro de tudo. Isso é medo. Isso é medo, irmãos. Isso é medo. A sua casa tem alarme, a sua casa tem cerca elétrica, a sua casa, seu carro tem alarme, o seu carro tem seguro, tem tudo. Um testemunho criativo, irmãos. É entender que Deus tem a solução em Cristo Jesus para o que está aqui. O que está aqui não precisa de continuar sendo o que é. O país da impunidade, o país da corrupção, o país da imoralidade, o país do descaso. Não precisa continuar assim, vamos meter o joelho em terra e cada um fazer a sua parte. Vai mudar. Deus mudou várias nações. Deus mudou várias gerações. Com Andrés da vida. Com homens sem holofote, com homens talvez até sem cultura, mas com homens crentes que sabiam dar um testemunho com perspectivas. Senhor, tem aí um menino com alguns pãezinhos. O senhor quer vê-lo? Eu vou trazê-lo ao Senhor. Eu poderia fazer bem, eu sei de um lugar, nem vou levar, porque não, ele levou. O segundo, esquecido, abandonado, levou. Ele sabia que Deus poderia fazer algo com ele. Terceiro e último, irmãos. O testemunho de André era consistente. Quando alguns gregos, segundo João capítulo 12, verso 20 e 22, vieram à cidade em Jerusalém para adorar, junto com a multidão de adoradores. Eles queriam ver um homem, mas não era qualquer homem, eles queriam ver um homem chamado Jesus. E quando você quer encontrar alguém numa cidade que você não conhece, você começa a perguntar. E foi exatamente o que os gregos fizeram. Começaram a perguntar pessoas a pessoas por Jesus, o Nazareno. Chegaram a Filipe. Mas Filipe não sabia. Filipe havia sido pego de surpresa e não sabia responder corretamente aonde Jesus estava. E aí qual foi a ideia de Filipe? Vou levá-los a André. André saberá como encontrar Jesus. Porque nós podemos sempre contar com André numa situação dessa. E aí o que Filipe faz? Leva os gregos à presença de Jesus. Aliás, à presença de André. E André os leva à presença de Jesus. Eu sei, você também sabe, que Filipe, depois do Pentecoste, torna-se um gigante. Um evangelista que deixou a sua marca na história da igreja do Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, agora, nós estamos olhando para a vida de André, de um homem cuja consistência em seu testemunho permanece para sempre como modelo para todos nós. Quando alguém tem alguém que ela não sabe, essa pessoa não sabe o que fazer com ela, nos chame. Isso é um testemunho consistente. Olha, eu vou chamar fulano porque eu não consigo responder essas perguntas. Esteja disponível. Vá lá e fale desta realidade. Mas Deus, irmãos, quer usar pessoas que sem reservas, sem se preocupar com holofotes,
sem aparecer como o bambambam do negócio. Se entregue nas mãos do Senhor. Eu tenho a impressão, irmãos, que nós estamos... Eu recebi aqui de novo, dizendo assim, precisamos de professores voluntários para trabalhar na escola bíblica dominical do Hortência. Não sei, irmãos. Às vezes nós estamos querendo holofote. Às vezes nós queremos lecionar para pessoas que podemos aparecer, que nós achamos bom nos chamar de tio e tia, que nós queremos nos identificar com elas. Às vezes eu fico pensando nisso, irmãos. Que nós queremos é aparecer mesmo. Nós queremos fazer algo que seja visto, seja notório, que dê audiência, que dê ibope. Mas André ensina para mim e para você que não é bem assim. André foi um gigante. Que levou um irmão, um filho e um estranho à presença do Senhor. Por causa disso, Pedro foi o que foi. Por causa disso, a multiplicação dos pães e dos peixinhos, todos nós sabemos dessa história, desde criança. Por causa disso, irmãos, a história dos gregos. E o que Deus fez com esses gregos na Grécia, nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos. Mas André, com seu testemunho contagiante, criativo, coerente, consistente, seguindo a Jesus de uma maneira despretensiosa, somente com o coração disposto para Jesus fazer aquilo que Ele quer fazer. Sem ibope para ele, André. Preocupado com as pessoas. Preocupado com as necessidades que surgiam à sua volta. Simplesmente deixando Deus usá-lo para realizar o extraordinário. Eu quero que você não esqueça que não teria havido nenhuma poderosa pregação de Pedro no dia de Pentecostes, se não tivesse havido o humilde, mas o impactante, contagiante testemunho de André, que não estava preocupado com a glória. Não teria havido um Billy Graham que pregou para mais de 1 milhão. Aliás, que levou a Jesus a mais de 1 milhão de pessoas. Se não fosse o reverendo Mordecai. E aí? O que você vai fazer? O extraordinário de Deus, irmãos, está disponível. E às vezes o extraordinário não está no foco dos holofotes. O extraordinário está, às vezes, nos bastidores. Na vida daqueles que não aparecem. Na vida daqueles que não chamam atenção. Na vida daqueles esquecidos do boletim da igreja. Daqueles que nem lembrados são. Esse é o desafio de Deus para mim e para você hoje à noite, querido.
há tantos que precisam ser alcançados e que precisam de pessoas que estão longe dos holofotes. Às vezes, não têm participado de grandes curas, do embate que marcou a história da humanidade no Getsêmani. Da transfiguração, mas talvez com a fé pura, cheia de perspectivas de Deus, está aí que ainda não está agindo. Vá lá. Em nome de Jesus, acredite que Deus pode fazer algo pelo seu vizinho. Que Deus pode fazer algo pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos seus pais. Acredite nisso. Dê um testemunho sem altivez. Tão simples quanto André o fez. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos capacite para